Irmãos, graça e paz. Queria perguntar para vocês se seria possível a gente se juntar tudo do lado de cá, naturalmente deixando o espaço, pode ser, para não ficar muito disperso? A gente está com participação boa, graças a Deus, é possível. Todo mundo que está para cá, vem para cá, e quem está mais no fundo, vem um pouco mais para frente. Eu queria louvar a Deus pela vida de vocês. Eu estou muito surpreso, né, com a participação diante do feriadão, né? Nossa cidade lá é feriado, segunda-feira, né? Então o mundo inteiro entrou hoje, lá de mais de 1 milhão que entraram lá em Boituva. Eu fiquei surpreso mesmo, graças a Deus. Queria agradecer aqui o Carlos pela acolhida, viu? A marca do café muito boa. Bispo, Deus abençoe a sua equipe. Abençoe os irmãos aqui que vocês puderam tocar. Esses novos colaboradores, né, nossa região, muito bem-vindos. Louvado seja Deus. Seminarista que vai passar será imolado em outubro. Louvado seja Deus. A gente explodiu o nosso tempo, né? Deixa a parte chata para o final, então. Fica assim, então a gente alterou aqui o nosso roteiro. Eu fui escolhido pelos irmãos, né, para trazer aqui uma meditação, e a propósito, né, desse setembro amarelo, né, que a gente pensa mais sobre saúde mental. Eu queria exatamente trazer aqui um conteúdo que eu compartilhei lá na subseção de Campinas, há algum tempo atrás, numa reunião de pastores, não é? E ele começa exatamente assim, que não há saúde sem saúde mental, né? Isso é da Organização Mundial de Saúde. Então não há saúde sem saúde mental. É preciso que a gente tenha isso em mente, não é? Eu queria começar com um texto bíblico, a carta de Paulo a Timóteo, que diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Quer dizer, chama a atenção essa fala paulina: tem cuidado de ti mesmo primeiro, como se fosse uma prioridade, e da doutrina na sequência. E doutrina você pode pensar com muitas coisas que tem tomado ou tem invertido essa prioridade que a gente deve dar à nossa saúde. E sem saúde mental não há saúde, não é? É preciso que a gente pense nisso, não é? A gente tem conversado muito sobre a integralidade do Evangelho, o Evangelho integral, o Evangelho todo para o homem todo, e a gente esquece que nós somos pessoas, né? A integralidade da pessoa, não é? Então, nós somos uma pessoa com vários aspectos, né? Bio, psico, social, emocional e espiritual. Quer dizer, há muitas facetas dentro da gente. E a gente não deve, então, cair exatamente numa crítica que se faz exatamente a essa relação tensa entre saúde mental e espiritualidade, não é? Eu acho que esse tema, talvez a gente invista nele, num desses encontros que a gente faz de Igreja Mais, sobre essa relação tensa entre religiosidade, porque existe a religiosidade sã, por isso que a gente diz sã doutrina sã, ou seja, doutrina saudável, porque existe a doutrina insana, a doutrina não saudável. Então essa relação é tensa por conta disso, por isso que alguns ciclos religiosos, né, não vamos generalizar, mas fazem uma certa resistência, né, com relação a essas intervenções, e pensar no indivíduo, não é, espiritual, e pensar na espiritualidade como esse viés da saúde mental. Quer dizer, há muita religiosidade que faz mal, sim, mas a religiosidade, sim, pode ser um aliado para estabilidade nossa, para a nossa qualidade de vida. Então vamos pensar primeiramente em romper essa ideia, porque de 1 de Coríntios capítulo 6, esses textos que estão aí elencados, diz respeito exatamente ao corpo que é do Senhor, corpo todo. Nós somos membros de Cristo e santuário do Espírito, e devemos então glorificar a Deus no nosso corpo. E quando a gente pensa no corpo, a gente está pensando também e principalmente na cabeça. E é interessante que de 100 anos para cá, a medicina tem focalizado nessa questão. Já sabemos que é a mente, é o pensamento que determina a emoção, e não o contrário, como muita gente, muito coach anda dizendo. É a nossa mente,
Por isso que em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo diz o quê? Renove e transforme a sua mente, para que experimenteis. É a mente. Por isso que Paulo, aos Filipenses, diz em 4:8, ele foca na mente. Então, a medicina só vem concordando do que a palavra de Deus diz, que é a mente que determina as emoções. Então tudo é culto. 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Quer dizer, tudo é culto. Então a gente deve se cuidar, porque nós vamos dar contas a Deus, né, do nosso corpo. Então, quando a gente pensou isso lá no simpósio dos pastores, pensamos aqui num diagnóstico. Evidentemente a gente não tem tempo para a gente aprofundar, não é? Mas vamos pensar um pouquinho. Não sei se o cara pálida pode ir fazendo, pode ir mudando aí, mano. Aqui é step by step, sem Campinas, não é? Step by step, pode ir passando. Já estamos aqui, ó, no diagnóstico. Primeiro, o ministério pastoral, não é? Tem sido visto como uma atividade radical, né, borderline, né? Quais são os nossos limites? Há alguma insalubridade, há alguma rotatividade. A gente percebe a crise que é para as famílias quando ficam pouco tempo numa comunidade e tem que mudar. E existe um sistema muito diferente que a gente precisaria pesquisar, que é o sistema presbiteriano. Não sei se vocês conhecem, é muito interessante, né, o que acontece por lá, através de levantamento de necessidades, e aí estabelece um rodízio, né, mas sempre muito estável, muito cuidadoso, muito protegido, né. Uma outra questão é com relação ao tipo de liderança que alguns pastores exercem, que é que é um modelo de liderança centralizador, né? O pastor, o esponja, ele absorve, né? Tudo gira em torno dele. E isso, evidentemente, que conspira contra a saúde do indivíduo, né? Porque a gente não sabe tudo e a gente não acerta sempre. Então, esse tipo está sempre desgastado, está sempre cansado, por causa dessa centralização, de trazer tudo para si. Esse estilo centralizador faz com que, em algumas cidades que a gente visitou, alguns pastores, seja lá o Uber, seja o motorista da ambulância, seja o delegado, quer dizer, a comunidade, quando tem algum problema, alguma ocorrência, a primeira pessoa que é lembrada é o pastor. É interessante isso, não é? E também há comunidades que vivem crises, né? São crises, né? São disputas de poder, são grupos que se levantam contra o líder, né? Questionam modelos de liderança, e isso rouba a saúde de muitos líderes, né? Isso é um desgaste enorme, né? Pesadas expectativas, então isso termina roubando a saúde e a alegria, não é, do ministério. Há 2 meses atrás, acho que no começo de julho, eu fiz uma publicação sobre essa crise entre padres, né? É impressionante o número de suicídios, né, que tem acontecido, né, de automutilação entre líderes católicos, e infelizmente não é uma particularidade somente nesse meio, né? Isso tem acontecido com alguma, lamentavelmente, com muita incidência, né? Então, e também existe também o padrão de vida, né? Lembra muito a questão dos jogadores de futebol, né? Essa ideia idealizada de que o jogador de futebol ganha muito dinheiro, são 10% ganham um bom dinheiro, 90% vive uma situação muito precária, sem oportunidades. Entre pastores também, né? Essa questão financeira é Aquiles, né? A maioria dos nossos obreiros, e diante de uma sociedade que tem essa ideia de que pastores arrecadam bem, né? Entre nós não, isso não é uma realidade, isso não é um fato, é contraditório entre nós, né? A grande maioria são operários esforçados, mas que não são muito bem gratificados. Isso é verdade, os irmãos sabem disso. E por último, aqui a gente não quer esgotar o assunto, evidentemente não há tempo, né? É exatamente essa questão das expectativas por resultados, né? Funciona mais ou menos assim, né? Eu ganhei, né? Nós empatamos e vocês perderam, né? Pensando na pessoa que está cobrando, né, o líder, né? Então, esse período agora de pandemia, a gente viu que você, além de tudo, tem que ter o domínio, né? Nossa maioria das nossas comunidades não há aquelas equipes, né, de pessoas que dominam tecnologia, e os pastores então foram para essa correr atrás do vento, né? Tentar aí
novas habilidades e aprender e trazer isso para a comunidade. Foi um período que vai ser marcado por isso, certamente, não é? E outro dia um amigo me ligou: o que é que eu faço? Ele estava fazendo uma transmissão, um diálogo, e aí passou um parente dele, tinha acabado de tomar banho, passou pelado atrás dele na live, e ele estava mal por isso. Enfim, terrível. É terrível isso, é terrível. Então, pastor, líder, é aquela pessoa que trabalha com a cabeça. Então, como é que você mensura isso, né? Se um pastor está à tarde lendo, ele está trabalhando. Então, como é que você avalia isso? É muito complicado. Então, normalmente as pessoas que cobram líderes, elas não mensuram, nem têm condições de mensurar, né, esse tipo de trabalho espiritualizado, diríamos assim. E por último, eu queria citar essa questão do estresse, né, que é um fenômeno avassalador. Quando a gente se junta lá em Sumaré, a gente vê que a média, né, dos pastores, para ser bem simpático, né, estão muito acima do peso, e estar acima do peso significa problemas com hipertensão arterial e os riscos que advêm para o músculo cardíaco, né? Isso está aos nossos olhos, né? Salta aos nossos olhos. Então, o estresse, a gente tem 3 fases, que é a primeira fase de alerta. Você já deve saber isso. A fase de alerta é porque nós somos, como animais, nós somos treinados para lutar e fugir. Então, isso é de você, né? Se um pitbull latir feroz atrás de você, você vai correr e vai se surpreender com a sua corrida, porque a gente é assim. Mas se você ficar muito tempo aí, você passa para outra fase, que é a fase da resistência. E aí a sua saúde está comprometida. Quer dizer, indivíduos que trabalham em ambientes tóxicos, né, de muita pressão, sem alegria, terminam adoecendo, porque depois daí ele vai para a fase, né, do falecimento, diríamos assim, da exaustão, né? Aí ele está doente mesmo, né? Então a gente encontra pessoas, líderes doentes, né? Absolutamente doentes, não é? Então tem um trauma, aqui o trauma vai para o sistema límbico. O sistema límbico emite em cascata um hormônio chamado ACTH, e aquilo ali então solta adrenalina, cortisol, e aí você vai se deprimindo, e aí a sua resistência, o seu sistema defensivo, o seu exército pessoal do seu corpo vai abaixo, e aí você está exposto a muitas doenças oportunistas, e aí você está muito doente. Aí a gente, né, nessa posição, primeiro a gente tem dificuldades de reconhecer que nós estamos mal. Líderes, pastores têm essa dificuldade, não é? E recentemente eu compartilhei um conteúdo de uma campeã de ciclismo que atentou contra si mesma, e a esposa de um pastor muito bem relacionado e muito bem sucedido, né? A esposa dele desistiu e tal. Quer dizer, temos aí 2 mitos, né? A de um atleta de alta performance e essa idealização da pessoa realizada, não é? Espirituosa. Quer dizer, 2 pessoas que chegaram e desistiram de viver. Então a gente tem essa fronteira, né, de reconhecer que nós estamos mal e de procurar ajuda. O que dirão de nós? Eu queria fazer um parênteses, né? Tem um padre amigo meu, e a gente levou 1 ano para que ele procurasse ajuda. Ele estava muito mal, tinha perdido muito peso, não havia alegria na celebração das missas, não havia satisfação pessoal. E estando ali nesse lugar, aquilo vai evoluir para uma imobilização total. E graças a Deus, até um pouco tardiamente, ele foi procurar ajuda. Algum tempo depois estava um pouco mais estável, melhor, graças a Deus. Então preste atenção, nós não sabemos tudo e não acertamos sempre. Muitas vezes a gente erra, então a gente deve procurar ajuda. Por último, aqui as doenças psicossomáticas, né? A gente tem aqui enxaqueca, gastrite, úlcera, vitiligo que cresce, que anda quando o sujeito está muito tenso, hipertensão, tensão muscular, né? Lombar, e depois vem para o eixo 2, né? Depressão, pânico, fobias, transtornos de ansiedade, e agora uma novidade que é o burnout, né? O queimar-se, né? E todas as pesquisas indicam que os candidatos a burnout, né, a queimação,
a autocombustão, são policiais militares, professores da educação pública e líderes religiosos. Todas as pesquisas indicam isso. Quem existe ali, quem fica ali na borderline, na fronteira, é essa galera aí. Então, se você é líder, você é candidato a. Então, cuidado, fica essa advertência. No último retiro dos pastores lá em Sumaré, não sei se vocês lembram, nós fizemos alguns grupos de diálogo. Aí ficou um grupo que o pessoal brincava assim, aquele ali é o grupo da corda bamba e aquele ali é o grupo da corda do pescoço. É uma brincadeira até sem graça. E é impressionante, dividimos o grupo, eu fiquei com um grupo, né? E lá, um amigo, um senhor já maduro, ele diz assim, gente, eu comecei, me acendeu uma luz em mim quando eu comecei a ir para a lavanderia lá da minha casa e comecei a olhar uma corda com um olhar diferente. Olha só, estamos ali com pessoas, lidando com pessoas, né, um encontro anual, e a gente ouve um depoimento desse. Então isso é apenas a ponta do iceberg de muitas realidades dramáticas que as pessoas andam enfrentando. Então a gente já sabe que mente sã é corpo são, né? E aí vem depois a insônia, problemas de apetite, obesidade, persistente tensão muscular. E isso resulta em muitos ministros doentes, que equivalem a muitas famílias doentes, né? Você deve viver isso. Quando a gente tem uma pessoa que a gente ama adoecida, a gente termina compartilhando disso. Eu duvido que você tenha alegria num dia cuja criança, a sua criança, esteja enfrentando alguma dor. Então isso é automático, né? Da nossa espécie, a gente se compadece. Então, quando estamos adoecidos, toda a nossa família entra terminando desse ciclo, não é? Então a gente pensou lá nesse encontro de pastores exatamente alguns caminhos, né? Apontar algumas saídas para esse modelo de vida que a gente chama de autofágico, não é? Que está aí. Primeiro deles, grupos de ajuda interativa, né? Alguns chamam de mentoria pastoral, e essa questão da mentoria, ela não é bem entendida, né? Porque é uma questão de interação, né? De uns com os outros, né? De igual. Não é de um superior que está bem, que está saudável, com o outro doente. Não é isso. A mentoria é algo entre iguais, porque todos nós precisamos uns dos outros e temos as mesmas necessidades. Então, essa questão não é uma questão de verticalização de cima para baixo, né? De diretores e presidentes, né? E corporações que demandam para que os associados façam. Não é isso. Justamente é o contrário. Né, que os comuns, que as pessoas que labutam no dia a dia, então, se organizem de forma espontânea e passem, então, a interação e a compartilhar. Então, isso é muito bom. Outra coisa é o resgate do quarto mandamento, que é a questão do sábado. Infelizmente, muitos pastores, líderes, não tiram férias e se ufanam até disso. Eu já ouvi de alguns assim, olha, o diabo não tira férias. Quer dizer, que inteligência há se você, ao custo da sua saúde, né, do seu declínio, da sua agonia, você mantém uma ideia dessa, quer dizer, um workaholic espiritual, né? É complicado isso, não é? E o próprio Deus descansou, né? Quer dizer, segundo é o socorro profissional, né? E aí eu queria parar um pouquinho mais essa ideia de que muitos líderes têm de que profissionais da saúde mental são concorrentes, né? De ulemás, de pajés, né? De pastores, de padres, né? Essa ideia é errada, não é? Quer dizer, não se trata de crucificar Freud, né, nem de jogar Jesus no divã. É que esses profissionais, eles completam, né, eles complementam, né, o seu trabalho. Né, ninguém vai discutir sobre a sua orientação espiritual. Mas essa questão da sanidade, né, da saúde mental, há profissionais que podem ajudar, e a começar da gente, né, da gente reconhecer isso. Para quem tem dificuldades, né, Tiago 1,15 diz que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do Pai, descendo do Pai das luzes. Então, quando eu vejo lá o CR7 subindo centímetros para cabecear numa bola, aquilo ali vem do Pai das luzes, porque é uma boa dádiva. Quando eu vejo o Messi lá fazendo aqueles dribles de videogame, 3, 4, é uma boa dádiva. E o que dizer dos psicofármacos? Que é a inteligência desenvolvida do homem ao socorro do homem. Tiago 1,15. Então, diminua aí a sua resistência e se abra para ser ajudado.
Depois o monitoramento preventivo, né? Quer dizer, é uma sugestão que eu faço, que a gente deve abraçar essa turma, um nutricionista, um vascular, já fiz essa sugestão por vários anos para a nossa ordem de pastores. Acho que um encontro em Sumaré deveria ser somente para isso. Um nutricionista, um vascular e um cardiologista. Quer dizer, se você não cuida da tropa, a gente fica sabendo dessas... Não há nada mais espiritual do que um encontro em Sumaré com um nutricionista, ou com a equipe deles, com um educador físico, com um cardiologista. Quer dizer, para romper de vez essa ideia de que isso não é espiritualidade, não é? A Bíblia diz então que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que são aqueles que adoram, não é a questão do monte e nem a questão de Jerusalém, é a questão da saúde integral. Quem sabe com o seu barulho a gente consiga isso? Quem sabe? Então a gente precisa fazer um check-up aí. É uma realidade, é um privilégio para poucos fazer anual, mas pelo menos aí 3 anos, cara, você parar tudo e dar uma examinada, ver como é que você está, é importantíssimo. Uma coisa, a Secretaria de Saúde aqui de São Paulo diz que 60% dos homens, tanto é que o Ministério da Saúde faz peças publicitárias caríssimas para que os homens vá ao médico, porque diz que as UPAs, os pronto-atendimentos, quando recebem homens, recebem em estágio avançado de dilaceramento, né, das suas saúdes. Ou seja, quando os caras vão procurar ajuda é porque estão ali limites. E isso é lamentável se acontece com a gente. Por causa do cotidiano das mulheres, né, hormônios e tal, menopausa, as mulheres terminam indo, né, ao ginecologista de tempos em tempos, né? Mas os caras não, os caras são difíceis, né? Uma questão que eu proponho é que essa questão da reeducação financeira. Quando eu lido com casais e famílias, qualquer crise que está junto a déficit financeiro, ou seja, quando tem um casal endividado, se ele tem qualquer outro problema de ciúme extremo, de manipulação, de abuso, trata a questão financeira. Porque a questão financeira é um impulsor. Quer dizer, qualquer crise, quando está junto de uma crise financeira, a crise financeira tem a capacidade de piorar qualquer cenário. Então, assim, com líderes não é diferente, né? A gente precisa fazer essa questão da reeducação financeira. O Ministério Crowd de Finanças faz um trabalho interessante nisso, né? A gente não sabe usar os nossos recursos, né? Aprimoramento de líderes também é uma ideia boa, né? Quer dizer, o pastor é o coach, né? O treinador. Quer dizer, a gente deve treinar pessoas e as pessoas fazer, né? Não é a gente que deve então fazer tudo. E por último aí a qualidade de vida, que é algo que vocês já sabem, né? Alguns pilares, que é a questão da alimentação equilibrada, que é a questão da prática esportiva ou um hobby. Quer dizer, quantos de vocês possuem uma atividade esportiva regular, não é? Um sono reparador. Quer dizer, sem dormir direito, todos os problemas são explosivos a médio prazo. E por último, essa questão exatamente da revisão. Quer dizer, a qualidade de vida possui alguns pilares e a gente precisa revê-los exatamente equivalendo à nossa espiritualidade, ok? Queria terminar só passando os últimos slides ali. O cara da sonoplastia é o cara do sono, né? Sonoplastia, então ele está dormindo. Câmbio? Os últimos slides aí, que antes, o azul. Primeiro que a gente não cultive, né, uma santidade divorciada da sanidade. Quer dizer, se tem alguma coisa que diz respeito à nossa sanidade, à nossa saúde mental, está relacionada à nossa santidade. A gente precisa ter cuidado com isso, né? Que a gente não cultive uma coisa sem a outra, né? Por isso há muita gente doente. O segundo, se até máquinas devem ser revisadas de tempos em tempos, o que dirá de humanos? Então não existem super-homens, não existem mulheres maravilhas, nem existem meninas superpoderosas nesse sentido. Todo mundo precisa reavaliar como é que tem sido a sua vida e como a gente tem se cuidado. E por último, cuide-se e permita-se ser cuidado. Vamos repetir essa frase para a gente terminar? Vamos lá? Cuide,
Cuide-se e permita-se ser cuidado. Parece aqueles encontros de coach, né? Repetindo, agora é nós, prende e arrebenta. Não, não é isso. Mas o que vai sair da pandemia são igrejas que cuidam de pessoas. Vai ser o último lugar em que a gente precisa pensar nisso. Quem ama, cuida. Né? Se você é casado, o amor é o cuidado. A gente tem cuidado de uns com os outros. Então fica aqui esse recado em nome de Jesus. Só para sugerir, vocês conhecem essa trilogia muito vendida aqui no Brasil, não existe mais em catálogo. Isso aqui é uma riqueza. Ok? Cecil Osborne, são 3 livrinhos, você encontra em sebo agora. A arte de compreender seu cônjuge, a arte de compreender-se a si mesmo e a arte de relacionar-se com as pessoas. Cecil Osborne, esse cara ainda é vivo. Toda a coleção de Paul Tournier. Eu estou aqui com o Cupigraça. Esse é um médico suíço cristão que tem uma grande contribuição na interseção entre espiritualidade e saúde mental. Paul Tournier, ABU Ultimato. Paul Tournier, consuma, leia. Esse livro aqui é um clássico. E aqui eu tenho aqui na minha mão os fortes e os fracos também do Paul Tournier. Riqueza. Eu acho essas leituras do Paul Tournier obrigatórias. Então, se tem alguém que conseguiu fazer essa interseção entre espiritualidade e saúde mental de forma abençoadora, é Paul Tournier. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus por esse tempo. Espero que o Espírito Santo faça repercutir em nossos corações aquilo que não conseguimos, ó Deus, compartilhar. Teu nome seja glorificado, exaltado. Que aqui, ó Deus, possamos, ó Deus, ter a humildade, ó Deus, de abrir-se, de compartilhar, ó Deus, de interagir uns com os outros, porque precisamos uns dos outros, e assim o Senhor é glorificado. É no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, que te oramos. Amém, Senhor. Gente, obrigado pela atenção.